Olá, pessoal! Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, ô? Oi, gente, muito tempo mesmo. Tudo bem, e você, Lu? Como é que tá? Tudo bem, nos corre. Acho que assim como você, né? A gente só nos corre. A gente quis passar uma quaresma, né, longe uma da outra. Ali que foi. Aí veio Páscoa, a gente reconciliou, entendeu? Isso, Voltamos isso. Cada um foi para o seu deserto, né? e Mas entre mortos e todo mundo ressuscitou, inclusive a nossa. todo mundo. Isso. Não, gente, a Yolanda, né, aqui estava terminando as coisas da pós, né, fazendo as coisas, e eu também. A gente não ficou longe só aqui do podcast, não. A gente também teve um distanciamento, mas não foi emocional. A gente ficou no deserto mesmo, mas agora tá tudo bem, Tá gente. tudo bem. Isso. Voltamos. Porque a comida não dá para dividir. Mas são assim, né, são as coisas da vida, né? Que acho que até eu vou fazer a sessão merchan, tem muito a ver com o título, é sobre as transições de vida, né? As inúmeras Sim. transições, né? E assim, aqui partindo, né, desse tema que a gente trouxe, né? Eu acho que não é mistério para ninguém. Acho que primeiro, assim, a maioria das pessoas que acompanham a gente são mulheres e são mulheres que já percorreram, né, alguns quilômetros, já entraram no ENTA, estão próximo dos 30, enfim, já andaram um pouquinho aí dentro do percurso. E a gente resolveu falar sobre as diversas transições de vida, sobre as fases de mudança, né, do que acontece. Eu acho que hoje, né, a gente até estava conversando um pouquinho antes da gente gravar. Eu acho muito, tá caindo muito essa questão cultural, né, assim, do mito da Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, que sempre vai ser jovem, que sempre vai poder fazer tudo, né, e que na realidade não é assim, e que na realidade também não é só por culpa da própria mulher, existe uma questão cultural, existe uma questão, né, que ainda está se construindo, né? Eu acredito, acho que um pouco disso a gente até sempre traz no mês das mulheres, né, Mas é importante também, né, e aí eu quero partir daqui, também quero ouvir um pouco da Iô, a questão do que cabe a cada um fazer, né? E eu quero começar, né, se eu não concordar, né, eu tô falando aqui da minha cabeça, gente, não tem script. Na minha cabeça não, né, assim, também não, mas assim, do que Vozes da sua cabeça, pode ficar tranquilo, Lu. A também. gente gosta de ouvir as suas vozes. Pois é, né? Falando aqui, pois é, né? E quando a gente fica mais velho, inclusive, a gente começa a falar, a gente pede até as papas nas línguas, né? Quem não é, né? Tem aquela tia, tem aquela, né? Aquela senhora mais velha da família, né? Que faz isso. Mas eu acho que a grande questão, existe uma questão cultural, existe uma questão que eu acho que ainda está em formação, né? Eu sinto muito isso, porque as mulheres hoje ficam bastante em conflito dessa questão de atender às suas questões internas, daquilo que ela realmente sente que é legítimo, e aí eu não estou entrando do que é certo e errado, né? Mas também tem as coisas de fora. Mas, por outro lado, assim, se até o momento era uma pergunta assim, do que a gente pode esperar da vida, né? A gente começa a entrar num caminho ao contrário, né? O que que a vida pode esperar da gente, né? E uma das coisas que eu gosto muito, né, dentro da linha junguiana que a gente segue é uma coisa para que a gente crie essa questão reflexiva, né, de você também ver a sua atuação com as pessoas que estão à sua volta, com o coletivo, seja com a sua família, no seu trabalho, para a sociedade, né? Então, eu acho isso importante. E cada vez mais também vejo que gerações que estão vindo agora estão bem mais conscientes, por exemplo, que da minha, né? Eu acho engraçado assim, legal, né? A gente falar sobre isso no podcast, porque a nossa diferença de idade ela proporciona isso, né? Então, muitas vezes eu me vejo passando por situações que eu vou contar para Lu, né, para você. Você fica assim, é isso mesmo. Tipo, normal. Porque é muito interessante a gente perceber, e no, pro Jung tem até um nome, né, que é metanoia, que é essa diferença.
né, das fases da vida. Então, numa fase mais do início, é sempre a gente querendo se provar para o mundo, né? O quanto que a gente consegue ter um trabalho legal, o quanto que a gente quer ter um relacionamento, amigos, e tá bem com a família. E mesmo que a gente não goste de admitir, é muito mais para fora, né? Tem muitas coisas que quando você para analisar, quando você para ver assim, nossa, mas por que que eu quero aquela promoção? Por que que eu quero aquela roupa ou sair para aquele restaurante? É muito mais para fora do que para você, né? E todo mundo fala, né? Não tem essa experiência de causa, o Luke vai poder falar aí com a gente. Quando tem essa virada, isso inverte muito, né? Então, não é mais você querendo se provar para o mundo, não, é o contrário. Você agora querendo experienciar o mundo, mas com uma importância interna. Qual é o sentido disso? Qual é o propósito? Para que que eu tô aqui, né? E isso é muito legal. É muito interessante perceber essa mudança de dinâmica, né? Da mesma forma. Não vou saber qual livro do Jung, né? O bonitinho ali, isso daí é mais com a Lu, né, gente? Lu é que é mais Caxias. Mas a. A Beth, tá? Não, também não. Calma aí, calma, que também não é desse jeito. Pera. Mas, gente, eu se admito, eu sou chata mesmo, gente. Isso é coisa desde nova. Isso não foi para metanoia ainda. Mas mesmo quando a gente tem uma inclinação inicial a fazer o oposto, né? O, o próprio Jung, quando ele era mais novo, ele tinha muito essa coisa de ser mais para dentro, mais ele e os pacientes dele. Aí chega em determinada idade ali que você percebe que ele começa a fazer palestra, ter um monte de aluno, e como isso volta para fora, né? É muito engraçado essa troca e o quanto isso está em desacordo com o que a massa fala pra gente, né? Que deve ser feito, que não deve ser feito, o quanto isso pesa quando fala sobre mulher, né? A super mulher, a superwoman, o quanto isso pesa pra gente, né? O quanto ter que aguentar essa expectativa jogada é, é complicado às vezes. Não é, com certeza. E do que você trouxe, gente, mas até depois eu dou o meu parecer, né? O porquê que é ao contrário. A gente tem diferença de praticamente 20 anos, né? Praticamente, quase, né? Mas é isso, mas, gente, independente de qualquer coisa, né, da idade, não tem nenhum problema com isso. Mas o que você trouxe, eu acho que é uma coisa, assim, que vem desde cedo e até a questão, né, da educação de filhos, a educação na infância, isso já está sendo questionado, né? Se você pegar na história do Jung, ele parou de frequentar a escola. Então, uma porrada de um coleguinha ali e falei assim: pronto, você não precisa ir mais. Teve um negócio, uns síncope, né? Depois ele até, né, depois de estudar, ele faz um diagnóstico, né, dele mesmo e tal, mas assim, esse movimento de fora e para dentro, de dentro, né, de você se isolar e também depois de ir para fora, isso já existe, né? Eu acho que se desde criança a gente pudesse respeitar, né, esses momentos, né, porque você trouxe muito da massa e é muito comum, não que o referencial, a média, né? Médio parece de gráfico, né? Tá na média. Se você não tá aqui, não serve mais, né? A gente só precisa tomar cuidado com isso. Acho que um referencial é importante, mas assim, cada um tem a sua singularidade, né? Então teve esse episódio, mas ao mesmo tempo teve um dia, né, que o Jung Gente, o yoga a gente fala porque é a base da teoria, do que a gente faz aqui, né? Das terapias. E aí, eu não sei se você lembra da parte que ele escuta o pai dele falando com outro amigo e fala assim: ah, não sei o que vai ser dele, porque como é que Coitado. é meu futuro? E aí ele se força a estudar, desmaia, acorda e vai. Então, é o que eu quero trazer, assim, porque essas transições de vida, mesmo que elas sejam pequenas, elas vêm com crise, e crise faz parte da vida. A crise é irmã dessa transformação, dessa mudança que tanto a gente quer na vida, né?
E uma das coisas que, né, eu comento muito com a Yolanda, assim, que às vezes, né, a gente, aí eu pego no consultório, e às vezes aparece pessoas por aqui, né, para fazer terapia, é assim, quer fazer terapia, mas é meio modinha, né? Eu não sei, até esses dias eu vi na internet que existe o chá revelação de qual tipo de TDAH, de autismo que você tem. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo, assim, de romantizar, né? Eu acho que, assim, é uma necessidade, né, de ser reconhecida, né? Gente, fazer terapia, ou qualquer processo terapêutico que você busque, né? Eu vejo muito assim, até trazendo, né, esse episódio aqui, você, de qualquer forma, você quer esse diferencial, mas você faz tudo que todo mundo faz, né? Você não tem esse ponto de reflexão, de pensar, e aí? Né? É ou Sim, não é, né? É muito louco. E assim, pega o Jung novo, né? É claro que depois de muito tempo, mas assim, carregar essas coisas do que você passou, né? Né? Do seu passado, da sua história, isso é muito importante para te ajudar a tomar decisões, né? E que fazer terapia, você investir em autoconhecimento, não que é moda, né? Porque você vai saber muito quem você é. Tudo bem, mas o que que você faz com isso? sim. E até porque também, quando a gente pensa em modinha, em Instagram, né, essa coisa toda, o quanto que fazer terapia muitas vezes é visto como uma coisa bem gratiluz, né? Com perdão de quem gosta do termo, mas assim, é aquela coisa muito, não, você vai se transformar e tudo vai ser maravilhoso, e você vai conseguir, nossa, a luz vai entrar em você, e você vai ser uma pessoa iluminada. E, gente, não é desse jeito, né? Quando a gente olha pra dentro, maior parte do que a gente vê, para não falar tudo, para não ser muito, para não parecer muito pessimista, né? É sombra, é coisa que você não quer ver, tá ruim, Pois é. né? Às vezes não é horrível, mas você não quer, aquilo ali não desce, né? Então não é uma coisa gratiluz. Claro que depois, quando você olha, né, que já passou, quando a crise passa, você olha e fala, nossa, superei. Nossa, foi bom, me transformei, mudei. Mas na hora que você está vivenciando aquilo ali, não é legal, né? Então essa coisa do coletivo mesmo, de querer tudo, sempre tem que estar muito bonito, muito bem, né? Muito instagramável, muito maravilhoso. Sendo que assim, o processo talvez para você chegar nesse lugar de olhar para trás e gostar do que aconteceu, gostar da transformação pela qual você passou, é dolorido, né? Não é uma coisa tão simples assim. Mas quando a gente olha para as redes, né, para o coletivo, tem sempre essa superficialidade mesmo, né? Essa facilitação. Então, igual você falou do chá revelação, esse daí eu não tinha pego. Graças a Deus eu não fui, meu Instagram não foi infectado por isso. Sobre essa Não, temática. não recebi. Mas assim, gente, o quanto que uma pessoa que tem um aspecto autista, né, que está dentro desse aspecto, ou que tem o TDAH, o quanto é sofrido. E aí, de repente, você faz um chá revelação. É uma coisa tão sem lógica, né? Não sei assim pra mim, mas não faz sentido. É, Porque é um processo, não é uma coisa que você ganhou ali uma estrelinha na testa e vou brilhar agora. O quanto que quando a gente olha para essa massa, claro, igual você falou, é importante ter um referencial, né, do que é qual é o padrão, qual é o caminho, mas o quanto é importante muito mais a gente se respeitar, né? A gente conseguir se entender e fazer uma terapia, um processo de análise, de autoconhecimento para você conseguir se respeitar. E a partir disso você conseguir interagir com o mundo e com o outro, né? É, é muito engraçado como isso vem se deturpando mesmo, né? Mudando ao longo do tempo. O que que você acha? Sim, são inúmeras transformações, né? Eu acho que assim, a questão de. Eu acho já entrou, né? Mas assim, coloco aqui e deixo a sugestão, porque essa questão de transições de vida, e principalmente quando você
começa a lidar com a velhice, literalmente, né? Assim, a gente passou dos 20, eu não sei, ao mesmo meu físico já não fez assim. Mas vem muito de uma transição, né, da sua consciência, do que você vai fazer com aquilo que você enxerga, né? É sempre, né, eu lembro de ter escutado isso e fiquei com isso para mim, né? Acho que até foi quando a gente, né, até se conheceu, porque e aqui fazendo só um confessionário muito diferente daí hoje, gente, assim, muito diferente, não, não tão diferente, né? A gente estava conversando semana passada que quando a gente passa por uma crise, a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou sendo humilhada desse jeito? Depois que passa, eu falo, nossa, passou, mas eu fui humilhada. Né? Porque, gente, não é gostoso. A questão de fazer terapia, de ter essa coisa romantizada, eu vejo assim, né? Às vezes as pessoas têm muita esperança, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser humilhado pelo inconsciente, pela vida, pelo tudo, mas tudo isso faz parte da vida. Tudo isso é você negar a própria vida, né? É como se você fosse para a vida, né, pela metade, né? E você não vive a vida por inteiro, né? E terapia, né? Às vezes é uma reclamoterapia normal, são fases, né? Né, a terapia também tem acolhimento, mas não é só acolher, é confrontar, né? Confrontar é você olhar de frente, é olhar junto, né? De ver de você ter essa consciência de que certas coisas não servem mais. Ou não serve mais, e mesmo assim você vai ter que seguir em frente. É você lidar principalmente com, eu vejo assim, né, aqui trazendo mais, né, pela minha idade, 45, você lidar com o mistério. Muitas das referências que você traz ao longo da vida não servem, não serve mais para você. Eu acho que a maioria das pessoas sentem muito isso. E aqui, colocando, né, para as pessoas mais velhas, o que eu percebo, e aqui eu deixo assim um grande, né, não grande, né, um alerta assim, porque não, dificilmente vai ter alguém muito bem resolvido. Acho muito difícil, né? Mas, né? Esses traumas, essas coisas, né? Dê o nome que você quiser, né? Essas situações difíceis que a pessoa passou, né? E que você traz junto com você. E nesse momento de transição, né? Você quer mudar tudo, você quer resolver tudo, né? É muito importante a gente parar para pensar o que quer ser transformado e mudado. Porque muitas vezes aquilo que a gente não recebeu dos pais, né? Quem está falando pela gente, no fundo, não é a gente, né? É aquela menina de 15, 20 anos que foi rejeitada, que teve algum problema, né? E assim, você viveu, né? Você com sua maturidade olhar para você com essa compaixão, né? E de falar assim, a vida não é assim, né? Então assim, eu deixo, né, e eu percebo muito isso, porque muitas vezes quem está falando é aquela criança interna, né? São outros dentro de você que não você. E muitas vezes é isso que acaba dificultando essa transição de vida, né? Eu gosto sempre de trazer aquela analogia da pessoa que não quer crescer, que a gente tem parte bem infantil, né? Não sei vocês, mas eu tenho várias, né, do Peter Pan, é que quando ele vem para o mundo real, a primeira coisa que a Wendy tem que fazer é procurar a sombra, né? E não é tão legal. Então, às vezes você vai abraçar, às vezes você vai fazer, às vezes a sombra dá umas, né, dá umas puxadas de tapete, né? Mas é, 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 a gente vai criando força, maleabilidade, flexibilidade com isso. Sim. E você falou assim agora, é que só que me veio uma analogia que eu achei muito interessante, né? A gente está falando sobre Quaresma e Páscoa aqui, nesse episódio de hoje, Não foi. né? Traz o Porque chocolate para acalmar o coração. traz chocolate, cadê o chocolatinho? Vamos comer, vamos abrir um ovinho de Páscoa. Mas o quanto o limiar, né? Quando você passa por esse processo de transformação, seja por meio de uma análise, seja por uma terapia, seja sem nada disso, seja só uma crise mesmo, né? Você sozinho com os seus pensamentos, o quanto isso é um confronto com a própria sombra, né? É um confronto com os seus complexos, com essas partes que vivem dentro da gente. E o quanto que sair disso, conseguir, seja costurar a sombra, seja olhar para o Peter Pan e falar, não, fica quietinho que
você não dá mais para ficar aqui, né? Isso é renascer. Isso é você renovar, né? Se renovar. Então é interessante perceber. A gente passa por várias Páscoas ao longo da vida, né? Por vários renascimentos e transformações, e cada uma tem seu jeito de acontecer, né? Seja uma transformação por uma perda, seja transformação por uma mudança, né? E aí, assim, mudança de qualquer coisa, né? De cidade, de emprego, de círculo de amizade, o quanto é interessante. E você falou questão dentro da análise, né? Eu às vezes percebo isso no consultório, o quanto é interessante você acompanhar aquela pessoa. Então você vê a pessoa passando por essas mudanças e por essas transformações, e você vai percebendo como ela se modifica ao longo do tempo, né? Como é interessante ver essa trajetória de cada um, que apesar de ter uma linha padrão, né? Ah, nessa idade, geralmente a pessoa lida com isso, isso, Sim. naquela idade é aquilo. Mas apesar de ter essa linhazinha padrão de todo mundo, é uma transformação única, né? O caminho de cada um, ele é único, ele é completamente singular, né? Não tem como comparar de uma pessoa com a outra, apesar do rio ser o mesmo, É. né? É muito interessante perceber isso. Uma coisa que não muda, que é, isso é do coletivo, é que cada um é singular. Cada um vai sentir a tristeza de um jeito, cada um vai sentir a alegria, cada um vai sair de um jeito. Enfim, eu também percebo muito isso, né? E as pessoas não percebem, né? Aliás, trazendo essa analogia da questão da, né? Gente, eu acho que é muito você lidar com o mistério, porque assim, quantas vezes você não vai ter todas as respostas do mundo, e mesmo assim você vai ter que continuar vivendo. Você não vai ter certeza de nada, e você vai ter que continuar vivendo, né? Então, é muito essa busca do extraordinário, extraordinário, né? Só que o extraordinário tá na sua vida ordinária, né? Eu até terminei de ler essa semana do James Hillman, O Código da Alma, lindo, né? Assim, então, também é um poema falando do Peter Pan, né? Puer, gente, Puer é aquela criança, né? Muitas vezes também é infantil. Mas A eterna criança de 50 anos. isso, exatamente. Ele traz muito isso, mas eu lembrei muito porque, gente, as pessoas estão cada vez mais buscando essa coisa extraordinária de mudar na vida fora, né? Se enxergar dentro. E, gente, não é fácil. A gente não enxerga, né? É difícil pra cacete. Desculpa o palavrão, mas é verdade, é verdade. Mas eu gostei muito da analogia que ele fez dos contos de fada, que ele fala assim dos gigantes das histórias, né? Do João e o pé de feijão. Todo gigante, por exemplo, né, do conto, todo gigante é lerdo. Todo gigante assim, eu vi um barulho devagar, não sei o que, né? Aí ele faz essa analogia com essas pessoas, que às vezes aparecem coisas na vida, né? Que nem o João, né, do Pé de Feijão, ele sobe, ele escuta o barulho, que será que é? Assim, até tô fazendo essa voz, né? Porque assim, é uma falta de percepção com os sinais da vida, né? Ele até fala também de um episódio do Thor, né, que luta contra um titã, um gigantão, que ele bate com martelo, aquele martelão, tipo da Marvel, que vocês já viram, né? Não precisa ir tão longe. E ele tá dormindo embaixo da árvore, né? Esse gigante. E aí ele bate na cabeça, deve ser um fruto que caiu aqui na minha cabeça, gente. Aí ele vai, ele dorme de novo, vai, bate de novo, ele fala assim, deve ser o passarinho que fez cocô, gente. Esses sinais da vida, do dia, né? Às vezes a gente é igual a um gigante, né? Deve ser nada. Isso aqui é negócio não deve ser nada. E a gente fica anestesiado, né? Eu lembrei muito disso que você falou do consultório, né? Às vezes as pessoas vêm fazer terapia e vão para o seu consultório. Me dá um remédio. Me dá alguma coisa. Me dá algum livro para ler, para você continuar amortecido com a vida, né? Uhum. Tem gente que às vezes chega e fala assim, quero tirar essa ferida. Eu falo assim, olha, não sei se vai dar para tirar, mas que bom que você tem a ferida. Se você não sente dor, se você não sente nada, você é psicopata. Que bom que você sente, não é verdade?
né? Existe que seja cicatriz, essa ferida, né? Dê o nome que você quiser. Essa sensibilidade, ela é importantíssima, mostra que você está vivo, né? Então, é uma percepção, e ela, assim, ela é muito sutil, né? E só trazendo aqui um relato, gente, a nossa amizade, né, mesmo, né, com a Iô, tendo toda essa diferença, né, eu acho que ela traz muito a jovialidade, e ela me faz me lembrar quando eu tinha a idade dela, né, de muitas vezes reviver a história né, com outro olhar, com uma outra coisa, e sempre, né, trazendo o puer, né, de certa forma, né, não sei se é o puer, mas assim, olhando a criança que existe dentro de nós, né, do lado positivo, né? Porque do lado negativo é essa pessoa que vai fazer a transição de vida, né? E eu falo assim, eu quero, Yolanda, eu quero mudar a minha vida, mas eu quero assim, 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 assim. É igual uma criança que pede tudo para a mãe e para o pai, né? Aí ou pede para o governo, ou pede para o seu médico, para sua terapeuta, para o seu marido, para o seu filho, às vezes, né? Sempre querendo receber, né? E não dá nada em troca, gente. A vida é uma troca. Você inspira e você expira, né? Que essa criança, né? E essa. Eu penso muito na juventude que a Yolanda, né, traz nessa nossa relação, é de sempre ficar com os olhos encantados, sempre aprender uma coisa nova, né? Eu acho que é isso que me faz me sentir jovem, de certa forma. Não em todos os momentos, porque envelhecer também é uma merda, né? Assim, o físico não acompanha, você fica cansado, às vezes, né? É que aí eu também é caseira, isso a gente também combina bastante. Mas Sim. eu pego muito nisso, então é muito do que a vida pode esperar com você, o que você pode aprender, né, com as pessoas, seja ela quem for, né? É bem aquele ditado meio oriental, assim, o mestre, quando o aluno está pronto, o mestre pode estar em qualquer lugar, né? É só você não, né, não ficar igual o gigante, de repente, não sei, trago isso. Sim. É isso, falei Ah, demais. Estamos dando palestra. não, falou demais não, pá. Adoramos, ô, gente, a gente é um podcast de duas pessoas, a gente gosta de fazer palestrinha. É isso. Até conversando, Eu hein, acho que gente? Fica claro. até fora sem gravar nada. A gente gosta de palestrinha, não Dá um tem café, como. então. Chazinho, chazinho. Vamos lá. Mas o quanto você falou é verdade. O quanto muitas vezes a pessoa vai, aí te conta uma coisa, uma situação que está acontecendo, aí você olha e fala, tá, e o que que você entende com isso, né? O que que você pega com isso? Ah, nada. E você se sente o Thor dando martelada e o gigante lá. É a fruta que caiu. É É o o popô passarinho do passarinho. Então, olhar para isso também, né? E assim, gente, eu vou falando do Jung aqui porque é a linha que a gente estuda, né? Que a gente gosta, mas isso em várias linhas terapêuticas você vai ter cada uma com sua característica, mas vai ter alguma coisa nesse sentido. O Jung fala dos sonhos, né? Então, você prestar atenção nos símbolos que vêm através dos sonhos, ou nos símbolos que vêm através da imaginação, da criatividade, né? Seja de um desenho, de uma pintura, de uma música, o quanto é importante você prestar atenção no que vem até você, né? E não ficar igual o gigante. Então. Mesmo que, sonhei, entendi o sonho. Não, não é essa a questão. A questão é você estar aberto ao que chega, né? Então, igual a Lu falou, você está aberto ao mestre que vai chegar até você. E assim, o mestre pode ser uma terapia que você vai começar a fazer e aquilo vai ser interessante, né, para você se desenvolver. Mas pode ser também uma amizade nova que você faz e aquilo te traz uma nova perspectiva de vida. Pode ser tanta coisa, só que a gente tem que estar aberto a isso, né? Senão passa, a gente não percebe, a gente não enxerga. E é tão gostoso quando a gente enxerga, né? É tão gostoso quando a gente presta atenção e percebe, entende, compreende, a coisa funciona. Gente, Você deve ter pego isso, né? E você atende a pessoa, fala, aí você fala de novo, e de repente a pessoa, nossa, é isso. Eu falei, nossa, tô falando isso pra você desde o ano passado.
Né, dá vontade de falar, eu sabia, Então, né? Dona Maria, mas como eu já te falei pela terceira vez. Mas, gente, cada um tem um tempo, né? Isso a gente segura pra gente, isso a gente faz terapia pra isso, né? Entre nós. Mas é isso. Olha, gente, eu terminaria, veja assim, eu acho que é um episódio que, assim, não tem fórmula mágica. Eu acho que, eu até tô sentindo, assim, parece que até baixou a transição de vida. Nossa, vamos mudar agora, vai. Vai, aí, e sempre, assim, é um ciclo sem fim, que depois, não era. Aí vai, não era, não era, não era. Eu deixaria aqui, né, minhas últimas palavras, vou deixar aqui as minhas últimas palavras, vou deixar depois para mais novo, vou fazer o inverso, vou fazer outra transição, para nascer o novo, né, mas eu finalizaria, né, se você concordar com isso, eu me lembro muito, vou trazer o professor, uma fala do professor Valdemar, né, que ele fala assim, essa questão de você ficar entorpecido. Muitas vezes, em vários podcasts dos episódios que a gente deixou aqui, a gente falou muito sobre Narciso, né? Tem várias histórias sobre ele, Perséfone, que a gente tanto ama, né? Eu e a Io, a gente gosta muito do mito da Perséfone, né? Que Narciso vem de narcótico, né? Vem de narcisismo, de você ficar narcotizado pela vida. Então, a gente percebe que, independente da pessoa procurar, inclusive IA, né? Está sendo usado para terapia, a gente já comentou sobre isso, vem muito desse entorpecimento pela vida, né? E eu gosto muito da fala dele, que ele, né, que tem no livro dele, ele comenta assim, né, que as pessoas hoje, elas estão gastando dinheiro que elas não têm, né, para comprar o que não precisa, né, para impressionar quem você não conhece, né? E você sempre fica assim, seja nas redes sociais, né? Então, mesmo em relação a essa busca, seja por uma mentoria, um curso novo, você procura algo, parece que para te encantar, né? Mas na realidade, gente, não é um feitiço da fada madrinha. É mais esse entorpecimento do que qualquer outra coisa, porque às vezes, e assim, é muito engraçado, às vezes a pessoa até tem uma certa profundidade. Ela quer saber quem ela é, mas depois ela não sabe o que fazer com isso. Porque não se trata só de você saber quem você é, mas saber o que você é e o que é que você quer se tornar. E eu acho que isso independe, né, da idade, né? E aí trazendo de novo a questão do deserto, não da questão da perfeição, porque a perfeição é esse deserto. Porque se tudo estiver perfeitinho, né? Você não faz nada. A vida é um caos, e graças a Deus é um caos, porque senão a gente não se mexia, senão não tinha vida, né? Só pode, trazendo, né, da questão do renascimento, só pode renascer quem está disposto a morrer, né? Então eu trago muito essa questão de você estar dessa disponibilidade para você mesmo, de se encantar com a vida. Sim. Finalizaria assim. E é uma busca todo dia. Tem dia que vai ser gratiluz, tem dia que não vai ser. Tem dia que você vai ser humilhado, né? É humilhado. Quando eu reclamo, eu falo, Yolanda, você não sabe o que aconteceu. Não, e não ela fala que eu faço isso, mas ela faz com isso. Mas, Deusa, você não viu, né? Mas é verdade. Se você quer o teu vídeo na barriga, ela fala, né? Assim, você não pode ver suas próprias costas, mas qualquer pessoa, se você mostrar suas costas, né, que é o ponto cego, vai permitir que você veja, né? É sobre isso. E é Sim, é sobre isso. E é isso, né, gente? O caos da vida. Estamos aqui. Não queremos ficar parados, vamos querer o caos, né? Como é que é? Lago parado só serve para dar lodo, né, gente? Apodrecer, não faz muita coisa ele não. verdade, é verdade. É Então, tá isso. bom. Então é isso. A gente fecha esse episódio, né? Eu acho que realmente esse episódio a gente trouxe mais reflexões. Que na realidade, para a vida continuar em movimento, acho que vai ali muito mais pergunta do que resposta, né, Ian? Sim. A pergunta é mais importante que a resposta, geralmente. Ela que te move, por incrível que pareça. Mas é isso, gente. Uma ótima semana. Até o próximo episódio. E obrigada, viu? Até, gente. Você é uma linda velha jovem. Gente, a Yolanda. Você também. Beijo, até a próxima, gente. Tchau, Beijos. tchau. Tchau.